Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do MDM. Hoje a gente vai conversar aqui, bater um papo com o professor Winder, que é presidente do Cinep, e é também sócio-diretor do Colégio Sócrates e Contagem, né? E para além de muitas outras atribuições que ele tem, também com o professor Paulo, que é poeta, escritor, é superintendente do Cinep e também tem muitas outras atribuições. E a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui. Nosso muito obrigada. E a gente queria começar aqui batendo um papo, porque soubemos que o Cinep vai fazer uma missão internacional no Vale do Silício. E nós gostaríamos de saber os objetivos, o que vai acontecer por lá. Olha, um prazer estar aqui com vocês, né? Eu, professor Paulo, aqui nesse bate-papo com você, Luciano, com você, Maria Eugênia. E bacana essa primeira pergunta, porque nós trouxemos nesse plano estratégico do Cinep, nós viemos com várias atividades. E uma delas para esse ano é a missão internacional para o Vale do Silício, como você bem colocou. A missão ano passado foi a missão nacional. Nós fomos até São Paulo, conhecemos 4 escolas, vimos tantas coisas de inovação que elas fazem lá, uma escola realmente um patamar bem diferenciado. E essa missão internacional visa no mesmo quesito, né? Conhecermos, levar os diretores de escola, logo agora no início do mês de março, para conhecer a inovação, né? E nada melhor do que o Vale do Silício. O professor Paulo que ajudou a selecionar não só a empresa que fará a missão com a gente, né, que é organizando tudo para a gente, mas também a questão da programação. Paulo, você pode até falar um pouquinho sobre essa questão das visitas lá à empresa. Eu sei que tem a Tesla. Sem dúvida, Tesla, Google e de fato, como o professor Winder levantou, a marca dessa gestão, logo que eles se organizaram para assumir a instituição, é justamente a inovação. E nada mais, digamos assim, evidente em inovação do que aquele lugar, do que o Vale do Silício. E a gente já tinha havido uma interação anterior com o professor José Mota, né, professor Winder, que é um profissional educador de referência que já desenvolve esse tipo de interação com outras instituições, já levou alguns grupos nessa perspectiva, e a gente quer justamente trazer essa visão, principalmente no segmento que é tão tradicional, que é a educação. A gente falava aqui antes que precisa de tanto planejamento, tanta organização para cumprir o seu propósito, então é importantíssimo estar atento nessa dinâmica tão acelerada de conhecimento ao que seja inovação. Então a gente desenvolveu uma programação tanto em instituições de referência de tecnologia, como Google, como Tesla, como Amazon, mas ao mesmo tempo também queremos conhecer algumas instituições educacionais que fomentaram, inclusive, que o Vale do Silício se tornasse hoje essa referência que faz assim impacto na vida de todos nós, mesmo que a gente nem queira, não é? Então é um desafio muito grande aproximar principalmente os empreendedores educacionais dessa perspectiva para favorecer essa competitividade de um segmento que demanda muito inovação. Sim, falar em inovação, né, gente? A gente tem aí várias pesquisas, né, que falam tanto da inteligência artificial, dessa questão aí de inovar nas técnicas de aprendizagem, né? O que vocês podem falar para a gente sobre isso? O que levou vocês a buscarem isso para os diretores de escola? Temos alguns diretores nessa gestão, né, diretores hoje atuais do Cinep, que já até fizeram essa visita para o Vale do Silício e para outros lugares, né, para a Estônia, para a Finlândia, para a Inglaterra. Nós optamos pelo Vale do Silício para essa questão mesmo da inovação, né? A inovação hoje está muito focada dentro das escolas, né? Eu vejo aqui que você está com um relógio, com o Apple Watch, que foi desenvolvido no Vale do Silício, né? A maioria das pessoas usam um iPhone. Então a tecnologia está embutida dentro da escola em diversos fatores, né? A questão do material didático hoje, né? Muitas escolas já abandonaram o livro e estão com material digital, né? Com os MacBooks, com os tablets. Então nós focamos a questão da inovação, levando para o Vale do Silício, buscando isso, buscando mais inovação.
Eu costumo brincar que em BH as maiores escolas não são boas, né? Elas são excelentes. E realmente são, né? Quando a gente fez essa missão nacional, visitando 4 escolas em São Paulo, a gente pôde observar que as escolas aqui em BH estão muito à frente, estão no mesmo nível dessas escolas lá em São Paulo, mas estão muito à frente das escolas no Brasil. Né? Temos escolas aqui em BH que, na questão de inovação, de tecnologia dentro das escolas, estão muito à frente da média nacional, mas muito, muito à frente mesmo. E isso nos levou a refletir por que não levar as escolas para o Vale do Silício. A gente está conseguindo levar um grupo de aproximadamente 10 pessoas que vai conhecer, não, além dessas empresas, mas está convivendo com a questão da tecnologia de forma geral. E nada melhor do que conhecer em loco, né? Não adianta uma pessoa ir lá, filmar, falar, dar uma boa palestra, mas quando você vai em loco, É a experiência, né? É aquela Isso. experiência, é o prática. conhecer pela experiência. Isso, né? né? Ver em loco, né? Ver em loco o que está sendo feito de tecnologia. Dentro das escolas, né, a gente vê hoje como que a tecnologia está. Não é só um quadro digital, né, mas a questão de robótica dentro da escola, a questão da programação, a questão que você colocou muito bem da inteligência artificial. É algo que está aí, é para ser usado, né? É como um Uber, né? Tá aí, não tem como sair fora mais, tem que usar. Hoje, todos os profissionais, a gente vê de forma geral, né? Os professores dentro da escola, eu desconheço professor que não está usando uma inteligência artificial hoje, né? Tem as pagas, tem as gratuitas, eu vejo que alguns não estão conseguindo mais usar a gratuita porque está ficando obsoleto para eles, né? Então, para além disso, né? A gente precisa estar usando a ferramenta. E nada mais é que uma ferramenta, igual o giz e o apagador foi uma ferramenta, hoje a inteligência artificial também é uma ferramenta e é para ser usada como qualquer uma outra. Sim, e como que se vê? Tem muita nas escolas a reclamação dos diretores de que os professores têm dificuldade nessa utilização da inteligência artificial. Como é que isso funciona? Porque, olha só, professor, eu penso da seguinte forma. Ela tá aí para ser usada, né? A nova geração nasce com chip, né? Mas os professores, nós professores, eu sou da geração passada. Como que eu tenho, assim, eu tenho que chamar meu filho, me ajuda com isso aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? Como que isso está sendo resolvido nas escolas? Tem alguma resistência? Isso veio para ficar, não vai ter retrocesso, né? Isso só vai para frente. Mas como que isso está sendo resolvido nas escolas? Tá, vamos lá. Primeiro eu discordo um pouco da sua fala, quando você fala que você é da geração passada, que você não é, né? Que você está bem atual. Mas no ponto prático, a gente vê que os professores têm buscado, sim, né, aprendizado. O Sinep hoje a gente trabalha muito o setor de treinamento. Então, os professores em si, dentro das escolas, têm buscado muito desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento pessoal. Eu quero te dar um exemplo aqui que para mim foi assim fenomenal e veio a calhar, né? O nosso vice-presidente no Sinep, o professor Eugênio, da PUC Minas, né, o reitor de graduação, ele dá aula de meio ambiente, né, Paulo? Meio ambiente. Sim, disciplinas. Ele me disse o seguinte, que quando começou, ele viu que dava um trabalho, os alunos colocavam inteligência artificial, eles davam a resposta para ele. Ele falou assim, gente, não vai ter como, os alunos vão usar mesmo, então vamos fazer o contrário? Ele começou a dar os trabalhos para ser respondido pela inteligência artificial, mas colocar graus de dificuldade para que dentro da inteligência artificial ali, da IA, os alunos conseguissem trabalhar e desenvolver um projeto muito maior. Então ele subiu a régua. Se o trabalho era até aqui, ele dobrou no mínimo a dificuldade, a complexidade. Né? Então fez com que os alunos aprendessem muito mais e desenvolvessem muito mais através da IA. Entendeu? Então isso, né, Paulo, ele colocou lá pra gente que foi, assim, excelente. Porque é muito simples hoje. Você pega uma prova, qualquer prova, coloca lá, responde para você entrega pro professor. Tá, então vamos complicar um pouquinho, já que você tem essa ferramenta, né? Sim. Se você andava com a bicicleta 50 quilômetros, agora que você tem um carro, vamos então colocar para 500 quilômetros. Então, isso ele tem colocado, que ele tem feito, né, como professor na parte ambiental, desenvolvendo mais projetos. E colocando, por exemplo, a questão de sustentabilidade, aí você pode subir a régua cada vez um pouco mais para desenvolvimento dos alunos, porque eles conseguem. Sim.
Isso com certeza. Os alunos conseguem tudo, né, gente? Fala a verdade. Eu creio que é um nível de provocação que envolve justamente esse tipo de ação que o professor Eugênio provocou, ou seja, você tem a inteligência artificial e a tecnologia para incrementar aquilo que é o humano. E a gente, quando fala da geração mais antiga, ela viu isso acontecer. Nós vimos, assistimos a transição do analógico para o digital. Então a gente tem a noção do quanto houve evolução. E no caso da aula do professor Eugênio, ele chega para uma geração que já é digital, que basicamente tem muitas facilidades de construção e criação. Quando ele amplia e esparrama toda essa dinâmica, ele gera uma provocação para agregar valor. Às vezes é um debate que eu tenho aqui com o presidente, no sentido assim de trazer para o humano. Digamos que eu seja mais das humanas, ele das exatas, ele é matemático pleno, e ele fica brigando. Tem que usar mais a tecnologia, tem que incrementar mais para que ela seja de fato um valor agregado e não um concorrente do humano. E na verdade é isso sim, sabe? A tecnologia como valor agregado do humano. O que hoje existe, e até é recente, né, presidente? Em função de algumas escolas, a gente viu isso também na Estônia e na Finlândia, quanto isso pode ser prejudicial, o quanto a acomodação gerada pela facilidade que a tecnologia promove pode ser prejudicial. Ia ser minha próxima pergunta. Isso, aí a gente, antecipando só um pouquinho, a gente já avança na dinâmica do que o professor Eugênio, de forma inteligente, no exemplo que o professor Winder trouxe, promove. É fazer a interação e não deixar realmente de lado a essência daquilo que é humano, ser um limitador, mas pelo contrário, senão a gente não evolui, não é mesmo? Não desenvolve, ficamos estacionados. Ô, Lu, então, aproveitando o gancho de tudo que a gente está falando, a gente tem notícia do relatório da Microsoft, né? A gente está falando do Vale do Silício, que com a colaboração da McKinsey, trouxe aí um relatório, onde o ponto alto desse relatório seria a dificuldade que os professores, diretores, educadores vêm tendo de ensinar para os alunos as habilidades socioemocionais. E tem tudo a ver, né, com o que a gente está conversando, e a gente gostaria também de ouvir a opinião de vocês com relação a isso, porque de um lado muito tecnológico, né, e como é que fica o campo das emoções, o autoconhecimento, o domínio próprio, né? Esse realmente é o desafio, né? Hoje estava visitando uma escola e nós conversamos um pouco sobre isso, né? O desafio do socioemocional, né? Não adianta a pessoa ser muito inteligente se não tem uma inteligência emocional. E a gente vê isso em todo segmento, não só na escola, né? Em tudo hoje, né? Então, acho que, para além do que a tecnologia pode fazer, tem a parte das humanas, né? Então, hoje nas escolas, hoje tem a questão socioemocional, né? Então, a gente vê as escolas hoje trabalhando muito a questão do... Porque eu acredito sempre, gente, que o ser humano, por essência, ele é bom. Por essência, ele é bom. Então, tem uns desvios no caminho, sim. Então, ele precisa ser contemplado. E de que forma? Com o socioemocional. Então, nada melhor do que uma escola que você aprende a compartilhar, você aprende a ajudar o próximo, né? Meu filho hoje está fazendo intercâmbio em Taiwan. Então eu vejo que lá é completamente diferente daqui a questão educacional, né? Ele ficou responsável pela limpeza da escola. Então tem a parte lá, eles saem, eles vão limpar a escola, depois do almoço tem os 20 minutos, 30 minutos de recreio, ele não pode pegar no telefone, tem um lugar de que todo mundo sentar, descansar, deitar e tirar um cochilo. Então essa questão socioemocional da convivência dos alunos é uma questão para além da tecnologia, né? O carro já está andando sozinho, ok, mas o que você vai aproveitar esse tempo que está andando sozinho, né? Hoje a gente estava andando por aqui, de carro, eu vi que estava subindo um morro e a bicicleta estava andando bem rápida. Eu falei assim, poxa, mas ela é elétrica, né? Então, não adianta, antes você pedalava para fazer uma atividade física, hoje você não vai fazer. Então, você tem que complementar com outra atividade física. A questão da escola, né? O socioemocional. Então, você trabalha ali a compreensão, o aceitar o outro, o compartilhamento, a questão de religião, né? Que em BH, por exemplo, as escolas, tem muita escola confessional, seja batista, adventistas, católicas, que são muito grandes. Então, esse trabalho, para além da tecnologia, nós temos que trabalhar. E hoje a gente sabe, né? A gente está começando aqui o início do ano,
todas as escolas estão fazendo em reunião de pais, e o nosso desafio hoje não é tão mais as crianças, né? São as famílias, né? As famílias estão exigindo, colocando algumas coisas que vai para além do que elas entendem que o filho dela. Não dá para criar aquele filho numa redoma de vidro, né? Ah, eu quero que meu filho senta na primeira carteira. Ah, eu não quero que senta do lado daquele amiguinho. Poxa, será que é isso que a gente quer para o filho da gente? Quando ele tiver adulto e for trabalhar, eu não quero que ele trabalhe naquela empresa, eu não quero que ele tenha aquele amigo de trabalho, eu não quero aquele chefe. É. Você vai poder trocar o chefe do seu filho? Eu sempre falo o seguinte: o que está acontecendo? Os pais hoje, né? Nós pais, temos um ideal de proteção aos nossos filhos. Isso tornou-se um ideal, né? Um egoísmo. É o meu filho, eles têm que estar no melhor na escola, e a escola tem que fazer o meu papel, né? De pai junto comigo. É isso que eu vejo. O cenário hoje, como mãe mesmo. Você está falando do seu filho, minha filha está em intercâmbio lá no Canadá. Foi agora, com 16 anos, foi em janeiro. Mas, o que a gente fez para ela ir? Meu marido, muito conservador, muito nova, e como que eu vou mandar minha filha? Falei, meu bem, nós precisamos deixá-la crescer. A vida que nós damos para ela hoje não é uma vida, nós damos uma vida de princesa, essa não é o mundo. Ela precisa saber se relacionar, ela precisa. Tem um problema aqui, a gente vai lá e, né? Tem um problema com o filho, o pai vai lá e resolve. Tem um problema na escola, professor, resolve para mim. Hora que ele sair, quem vai resolver esse problema para ele? O juiz. Olha só, o juiz. Por quê? Porque ele não aprendeu a ser uma pessoa colaborativa, resolutiva, que se autocontrola, que tem a gestão das próprias emoções, para a partir dali aprender a prevenir, gerir conflitos, porque o conflito é existente em todas as relações, né? Quando uma mãe chega na escola querendo um filho em primeira carteira, é porque tem outro lá. Sim. Não é? E essa primeira carteira, ela não está vazia. Ali vai gerar um conflito, vai gerar uma questão que vai ser solucionada, né? Então, eu vejo isso muito. E cabe aos pais, né, professor, pegar e falar, não, peraí, nós vivemos numa coletividade. Nós precisamos ser colaborativos. Quando eu olho para o seu filho e vejo que, se ele estiver bem, o meu vai estar também, Sim. não é? Aí eu começo a colaborar e construir uma sociedade mais... E ajuda no crescimento, né? Igual você está colocando a questão da sua filha no intercâmbio. Eu vejo que lá fora, né, o Canadá e alguns outros países têm uma criação diferente. Eles estão um pouco mais à nossa frente, né? Então aqui a gente tem todo o cuidado, até uma questão de segurança mesmo, né? De levar o filho até a escola, de não deixá-lo sair sozinho. Isso aconteceu inclusive com meu filho também. Ele entrava na garagem dentro do carro e eu deixava ele na porta da escola. Lá onde que ele está, ele anda 10 minutos a pé, mais de 10 minutos a pé, pega um metrô, depois pega um ônibus, depois anda um pouco a pé. Ele gasta 30 minutos sozinho, né, com tudo em chinês, ele não conseguiu ler. Um dia ele perdeu um ônibus lá, ele teve que resolver sozinho, teve que andar 40 minutos a pé porque ele não conseguiu pegar o ônibus. Ele resolveu, está lá do outro lado do mundo. Aqui não, pega o telefone, liga, a gente resolve. Então essa questão do socioemocional, a gente deixando eles viverem, eles vão crescer. Há um crescimento exponencial nessa questão. E quando a família chega para tentar, o pai e a mãe, o responsável, resolver essa questão, você está inibindo o crescimento dessa criança. Sim, porque às vezes até o passar por aquele problema ali, né, junto com a criança e não por ela, seria melhor para toda aquela sala ali, né? Aconteceu isso, aí eu vou lá na diretora e falo aqui, aconteceu isso. Ao invés de chamar meu filho, falar com ele, olha filho, vamos passar por isso juntos. O que você está sentindo? Vamos trocar de lugar com aquela pessoa ali. Não é melhor você ir lá e resolver dessa forma? E hoje, o que acontece? O que acontece, Paulo? O que ocorre muito quando a Marinácia fala da questão do socioemocional e a gente trazendo aqui a questão da realidade, essa pré-ocupação especial dos educadores quanto a tecnologia às vezes não tem um peso que interfira na distinção, na personalidade. O professor Winder, eu digo aqui, ele tem por excelência a dinâmica da gestão, da liderança e puxa muito
para as exatas pela própria formação. Mas quando a gente pega a chamada dele lá no WhatsApp, lá tem assim, olha, existe vida fora das redes sociais. Então ele tem a perspectiva da importância da questão da dinâmica real, pontual e distinta. Então hoje a rede social faz o quê? Ela coletiviza, ela integra e intera para que todos tenham perspectivas aproximadas. E aí você fere a individualidade, a distinção, que é o que você falou da experiência da sua filha, da experiência do Ian lá em Taiwan, ter uma vivência pontual, única, para resolver do jeito que ele consegue construir saídas. E se não consegue, tudo bem, vai aprender. Vai aprender em função da experiência, ou seja, já sabe um jeito que não funciona. A gente teve, imagino aqui, eu conheço um pouco da história do Inder, por exemplo, uma origem humilde, de alguém que precisou ralar demais para poder conquistar. Já a geração que nasceu de nós teve muitas facilidades. Os nossos filhos aí, Verdade. puxa, hoje tem uma condição muito, igual você falou, vida de Vida princesa. de princesa, não liga nem para sabe? marcar uma consulta. Mas aí todo envolve- mundo fazendo por eles, né? Sim, e quando se diz da proteção, do zelo, do cuidado, que o professor Inder falou, olha, eu busco, eu resolvo, mas envolve outras questões assim que transcendem só esse aspecto, né? Que é o emocional, que é aquilo às vezes que envolve realmente a dor de ser enganado, sabe? De não ser aceito, de não ser acolhido. Olha, eu lembrei, Maria, só um pouquinho, eu falo muito, daqui a pouco nós dividimos aqui. Só que eu lembrei uma coisa aqui, posso falar? Sim. É o seguinte, gente, uma juíza. Eu fui dar uma palestra numa cidade aqui perto, a juíza. Isso que me fez abrir muito os meus olhos para essa questão de como as famílias, como nós, né, estamos cuidando dos nossos filhos. A juíza, conversando comigo, ela é juíza da Maria da Penha. E conversando, ela falando, nossa, mas a incidência está grande demais. Mas eu posso te falar o que acontece? As mulheres que têm o maior índice de agressão são as que foram super protegidas na infância. Aquilo eu falei, hã? Elas não sabiam, elas não têm a noção, elas não sabem como reagir. E como elas não sabem como reagir, elas vão se submetendo àquilo ali, porque elas não têm. Se você está andando numa rua sozinha e você vê uma pessoa estranha vindo, você já tem aquilo ali. Você já sabe, você já vai para um lugar, você já tem as reações. Ela falou que as super protegidas são os maiores índices das mulheres que sofrem violência doméstica. Nessa hora eu fiz assim, eu falei, olha, e meu marido super protetor, né? E aí eu fui lá, minha filha sempre quis viajar, fazer essa experiência. Aí nós conversamos, ela chamou, eu chamei ele, a juíza falou com ele. E aí nós começamos, eu falei, tá vendo? Não pode, não dá, é hora de soltar. Então, eu tenho um caso mais simples que esse, vou contar rapidinho também, por causa do nosso tempo, mas a minha filha, hoje já tem 20 anos, mas a minha filha, ela um dia caiu na escola e foi de cara no chão, machucou tudo. E aí, o que aconteceu? A diretora da escola me chamou para conversar e falou assim, a sua filha não aprendeu a cair, porque ela não pôs as mãos no chão. Olha. Isso é o quê? Eu super protegia. Ela era igual uma bonequinha de louça, ainda mais primeiro filho, né? Pior, o segundo vai melhor nesse quesito. Então, olha até onde, né, a superproteção caminha. E por falar dessa questão toda que a gente está falando aqui, de superproteção, a gente sabe que agora pós-pandemia, as escolas enfrentaram um desafio diferente, né? Eu queria saber assim, que medidas vocês estão tomando para adaptar essa nova realidade pós-pandemia, porque mudou, né? O mundo, as coisas ficaram bem diferentes. O emocional ficou muito abalado, o medo tomou conta, né? Então gerou novo ambiente na escola. E parece que. E o povo não voltou até hoje, não, né, gente? Vocês percebem isso? Parece que a gente, depois da pandemia, nós entramos numa geração grupo do WhatsApp, sabe? Então, tudo, como o Paulo colocou, tudo é questão da rede social. Tem algumas coisas que chegam pra gente, assim, mas onde você viu isso? Na rede social. Mas tá bombando isso, assim, nunca vi falar, né? Então tem algumas coisas, né? Tem tantos famosos, né? Que você olha, um famoso, uma coisa assim. Quem que é? Nunca vi falar. O que a pessoa fez? Não, fez um vídeo que viralizou. Ah, tá, ela virou famosa, virou importante por causa disso, né? Então, dentro das escolas, né? Foi o primeiro tópico que nós conversamos aqui hoje, é a questão
das famílias, né? O desafio hoje são as famílias. As famílias se sentem empoderadas, parece, não só a questão de escola, né? De tudo. Se sentem, seja um grupo de WhatsApp de condomínio, se sente empoderado dentro de um grupo do WhatsApp e fala, ofende as pessoas, cometem crimes, né? Que a pessoa não aquele é um crime, de repente, o que ela está falando. Então a gente tem que ter muito cuidado. E a gente que é liderança, que está na direção, seja de uma escola, seja de qualquer segmento, a gente tem que estar atento e ter muita calma. Ter muita calma, respirar, pedir muita paciência a Deus e ouvir as pessoas. Porque eu sinto que a maioria das vezes as pessoas precisam desabafar. Tá precisando falar. Então você precisa ouvir. E quando você tenta falar, ela não conseguiu ainda. Ela precisa falar, para que a gente consiga entrar na questão do socioemocional e atendê-las. E nem sempre a gente consegue. Né? Nem sempre a gente consegue, porque muitas pessoas, com esse empoderamento das redes sociais, se acham no direito de impor as vontades dela, né? E a vontade dela passa a ser soberana. E quando não é atendida, né? Fala, não vou te processar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E isso realmente está, eu acho que no mundo como um todo, está criando um constrangimento. Né? Muitas pessoas, tem um comentário que eu vejo muito nas redes sociais, que é assim: não tenho dinheiro para pagar o advogado, não vou comentar. É isso mesmo. Porque tudo que você fala, não isso, né? Antigamente não podia falar aquilo porque era aquilo outro. Se falar isso, a pessoa era negra, hoje é preta. Se é preta, não é negra, né? Então, assim, as coisas vão se mudando, a gente tem que ter muito cuidado no falar. Muito cuidado. E eu volto a repetir, é a questão de ouvir, entender por que a pessoa está tão exaltada. Por que ela está tão nervosa? O que está acontecendo? Talvez não é esse problema aqui. É alguma frustração que ela trouxe e ela está trazendo isso para dentro da escola, que é um lugar que ela acaba sendo ouvida, que ela consegue se potencializar e expressar. E escola, queira ou não queira, é um lugar muito democrático, né? Eu vejo até uma questão de, por exemplo, de valor de mensalidade, né? A pessoa chega na escola e quer definir o preço da mensalidade, ela não vai numa loja de carros ali e define o preço. O preço é tanto. Não dá um desconto, não, o preço é esse. Ok, então ela compra ou vai embora, né? Na escola não, ela quer um desconto, ela quer mais um desconto, ela quer mais um desconto, né? O que eu penso é assim, as pessoas hoje, elas não estão entendendo que a escola é uma parceira, né? A escola é minha parceira. Mas não, elas entendem que a escola deve suprir os meus anseios para que o meu filho fique daquele jeito. Que eu quero. Não é que a escola tem como filosofia ou tem como metodologia deixar aquela criança, mas é do jeito que eu penso que o meu filho deve ser. Vou te dar um exemplo clássico hoje, né? Que ficou muito em voga agora, principalmente um dos meses para cá. A questão do uso do celular na escola. É uma ferramenta? Pode ser usada? Pode. Mas se aquela escola A ou B definiu que não vai usar essa ferramenta, ok, não é para usar em sala de aula. E tem pai que chega e bate o pé, não, meu filho vai usar. Não, ele não vai usar. O regimento da escola é não usar celular na escola, entendeu? Se ele quer uma escola que use o celular, mas eu quero falar com meu filho a qualquer hora. Não, qualquer hora não. Ele está dentro da escola, a escola informa se ele está ou não na escola. Então ele procura uma outra escola que vai usar o celular, que vai usar como ferramenta, né? Hoje, escolas, né, igual na Finlândia, por exemplo, abortaram. Não vai usar mais celular dentro da sala de aula, né? E eu vejo aqui em Belo Horizonte, não é uma nem duas. Tem muitas escolas que pararam. É uma ferramenta boa? Sim, mas talvez no atual momento, as crianças não estão tendo, os adolescentes não estão tendo maturidade suficiente para usar essa ferramenta, né? O carro é uma ferramenta que pode ser usado? Sim. Locomoção, mas talvez tem algumas pessoas que não podem usar essa ferramenta e precisa completar 18 anos ainda, né? Não é para todos. Então a gente tem que entender o respeito, né, às instituições e o pedagógico. É interessante, o Luciano, que você vai no médico, o médico te passa uma receita para tomar um remédio, você toma 3 comprimidos a horário, isso aqui de tantas e tantas horas, ok, você recebe, ok, doutor, vai embora. Chega na escola, né, a pedagoga ali, uma coordenadora, a professora, passa uma receita, ó, você vai fazer um para casa, tem um para casa 3 vezes por semana, tem isso aqui, vai valer tantos pontos. Aí o pai quer definir.
né? O valor da prova, o trabalho, não vai entregar essa data, vai passar para frente, entendeu? Então, assim, todos são especialistas em educação. E não é bem isso. A pessoa estudou para aquilo, a pessoa tem experiência, trabalha 10, 15, 20 anos, tem uma larga experiência, entende, aconteceu aquele problema N vezes na vida escolar, durante um ano, durante outros anos, né? O Paulo costuma falar isso sempre, né, Paulo? São problemas corriqueiros que ele recebe no sindicato e que talvez para uma escola é a primeira vez. Né? Então a gente está lá para ajudar no sindicato, né? Esse quesito que eu estou colocando. E na escola, idem, né? As coordenadoras, as supervisoras, a direção pedagógica, está ali o dia a dia para orientar. Então, essa dificuldade, Maria, é que a gente tem. É um desafio, sim, né? A geração pós-pandemia é uma geração empoderada pelas redes sociais e pelo grupo do WhatsApp, que a gente tem que ouvir e tentar ajudá-las. Porque realmente eu vejo que é uma questão de ajudá-los. Não bater de frente. Se bater de frente, não adianta. É a escutativa, né? Muita Escutativa. escuta. E muito disso que o professor Inder disse é a demanda do pertencimento. Então, até recentemente, a gente viu que em pesquisas que levantam a denominação de cada um de nós pela cor, que pela primeira vez a população que se declara parda ou negra aumentou, assim, de forma expressiva. Mas isso, de fato, sempre foi uma realidade. Mas assim como na época de Constantino, quando o cristianismo virou religião oficial, hoje, de uma certa maneira, tem ganhado assim, uma força identitária muito forte a questão da raça, da cor. Aí as pessoas estão preferindo se identificar de uma determinada maneira, porque aquilo agrega valor, aquilo soma. Então, muitas vezes, hoje, é mais interessante você ser um pardo, um moreno, um mulato, do que um branco, porque aí um branco, você já está assim, um pouquinho fora daquilo que seria uma dinâmica favorável. E é papel assim, essencial da educação, e a gente fala da educação particular mineira, e eu falo assim, muito sério, que é uma das melhores, se não a melhor do país, e a gente preza muito justamente pela demanda, como disse o professor Inder, o que a família busca? Porque normalmente, eu com os meus filhos, imagino vocês tenham tido experiências semelhantes, estive numa mesma escola por muito tempo. Minha filha foi do início ao 9º ano num único colégio. Por que ela permaneceu ali? Porque me agradava, porque a dinâmica me era favorável, porque aquilo que eu recebia, aquilo que agregou valor, começa a fazer diferença para melhor, para mais. E se não há esse atendimento, puxa, hoje as opções são muito variadas. A gente tem essa vantagem dentro da entidade de multiplicar e favorecer aquilo que eventualmente é um desafio para aquela escola naquele instante. Mas no nosso atendimento nós já recebemos acolhimentos de 10 diferentes demandas. Aí eu já consigo resolver, consigo ajudar, consigo agregar. Numa missão internacional igual essa, que vão vários empreendedores diferentes, eles em uma conversa de 5 minutos, às vezes conseguem resolver uma demanda que incomoda há anos dentro da escola com aprendizado simples. Então, muito da educação está justamente em colocar do lado de fora, para enxergar assim, por outras óticas, por outras perspectivas, um problema que aparentemente é insolúvel, não tem assim resposta imediata. Acho que esse é um exercício que precisa ser estabelecido no pós-pandemia, sabe? De utilizar as vivências alheias para evitar situações que já aconteceram em outros ambientes. Então, o ambiente associativista, sindical, de entidade classista como nós somos ali, principalmente entre empreendedores, que são pessoas de iniciativa, que se arriscam, que se colocam à frente, é justamente promover aprendizado um com o outro. Tem uma frase que o presidente gosta muito, que eles usam no Rotary, que, como é que é, presidente? Amigos, amigos, amigos. Amigos, amigos, negócios fazem parte. Fazem parte. E não a parte, né? Isso, fazem parte. Muito bom. Agora, fazendo assim um condensado de tudo que a gente está conversando aqui, porque a gente falou de inteligência artificial, da questão socioemocional e de período pós-pandemia, né? Então, eu gostaria de trazer aqui uma fala do George Forbes, e queria que vocês falassem o que vocês pensam a respeito dessa fala dele. Ele diz assim: o ser humano tem que insistir no que a inteligência artificial não faz. O líder pós-moderno aciona, sobretudo, as humanidades. Concordo em grau, número e gênero. Realmente, né? Hoje a gente vê que muito do trabalho que é feito
de forma manual, ela pode ser robotizada, né? Você vê as fábricas, você vê uma limpeza de casa, né? Tem os robôs que fazem limpeza de casa. Então, para além disso, tem que ter a questão da humanidade, né? De humanizar as coisas, né? Então, a questão do socioemocional entra aí. E isso está dentro das escolas. A questão do voluntariário, a questão de ajudar o próximo, a questão de ser complacente, a questão de respeito, de respeito à diversidade, a questão da inclusão. Então, são vários itens para além do fazer, da questão manual. Então, entra a questão socioemocional, a questão de humanizar, né? Então, para além do que o ser humano faz de manual, nós temos que trabalhar a questão humanitária, a questão de seres humanos. Somos humanos. A gente precisa de contato físico, a gente precisa de carinho, a gente precisa de afeto, a gente precisa de trabalhar essa questão do dia a dia. A questão religiosa, inclusive, né? Nós precisamos disso. Tolerância, né, gente? A gente precisa muito da tolerância. As pesquisas indicam, né, que não teremos empregos para todos. Não teremos, né? Os empregos têm diminuindo bastante, né? Algo que precisava de 3, 4, 5 pessoas, hoje você consegue fazer com uma, ou talvez nenhuma mais, né? A questão está aí do carro, né? Daqui a pouquinho não vai precisar de motorista mais, né? Antes precisava de motorista, precisava do chofer, a gente começou a dirigir sozinho, hoje tem pessoa não quer carro mais. Meu filho eu levei na loja para comprar um carro, quando eu cheguei lá, eu falei assim, ó pai, mas você vai comprar esse carro para você? Não, filho, tô comprando para você. Não, não quero carro não, nem que já tem 2 carros, não quero carro. Só então tá tudo bem, né? Então hoje não vai ter tanto empregos mais. O e-commerce cresceu bastante. Então, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão ter que ter uma forma de ter um valor financeiro para não só sobreviver, mas também para viver, né? Para ter a questão do entretenimento, né? Do lazer, né? A questão lá do Elon Musk, né? Falou uma reportagem recentemente que teria que criar algum incentivo para as famílias que não vão ter emprego, né? As fábricas dele já estão trabalhando com humanoides, né? Com robôs executando. Mas isso já é antigo, né? Robôs fazendo as atividades. As grandes fábricas da Mercedes, da BMW na Alemanha, o número de pessoas é muito reduzido, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões de humanas nas pessoas para que, para além disso, um trabalho de uma psicóloga, a máquina vai poder fazer? Eu acredito que não, né? Uma questão da cirurgia, a máquina pode fazer? Pode, mas com a ajuda do médico, né? O trabalho de fazer uma costura ali, né? Uma cicatrização, trabalhar uma cicatrização, sim, a máquina pode fazer, mas a parte do médico não vai ser abolida, né? E você vê isso em todo o nosso segmento, né? A gente precisa, sim, das pessoas executando, mas aquilo que não precisa vai ser descartável mesmo, né? Os empregos estão descartáveis. Hoje a gente vê supermercados hoje que não estão abolindo os caixas, não precisa mais do caixa, né? Eu sei que a gente no país tem um problema aqui de respeito à propriedade alheia, né? Então é um pouco complicado, mas já está sendo embutido em alguns lugares. Você pega a sua mercadoria, passa no caixa, paga o seu cartão e vai embora, coloca na sua sacolinha e vai embora. Lá fora tem outros lugares assim, mas aqui a gente está criando essa cultura. Então eu acho que é algo sem volta, mas por isso as escolas, dentro das escolas, nós temos que trabalhar muito o socioemocional. Sim, até a pesquisa, né, que a gente mencionou aqui da Microsoft, que seria para a turma de 2030, que está logo ali, né? Eu vi, lá tem uma parte que fala assim, quem serão aqueles que vão ter os trabalhos, né? Vão ser aqueles que ou são muito especializados, com uma especialidade muito grande, especialidade em coisas mínimas, que vai ser pouco, né? Pouca demanda, ou aqueles que têm uma formação mais resolutiva, mais colaborativa. Por quê? Porque até hoje, o que as empresas estão fazendo? O RH está recrutando não aquele que sabe mais, não aquele que tem o melhor currículo, mas aquele que tem uma gestão emocional inteligente. Eu sei trabalhar em equipe, eu sei respeitar o seu lugar como pessoa, eu sei servir vocês, eu sei liderar de forma colaborativa e não autoritária, né? Isso é algo que, no meu ver,
As escolas hoje deveriam estar muito preocupadas em gerar nos alunos. Porque isso não é gerado do dia para a noite, né? Isso é gerado a partir do desenvolvimento de habilidades que vão se tornar competências. Sim. E para que elas se tornem competências, elas precisam incorporar na vida diária daquelas pessoas. Colaborando com a sua fala, a gente teve uma visita numa escola lá em São Paulo e uma pergunta que foi feita à direção da escola. Essa escola, ela prepara para o Enem? Né? Então, a diretora, assim, nós não estamos preocupados com o Enem, né? Eu vejo que hoje ainda briga muita Os pais estão publicidade, né? preocupados com o Ah, Enem, né? para o Enem e tal, não sei o que, não sei o que. Quando você tiver um emprego, chegou para conseguir um emprego, a pessoa perguntou quanto você tirou na prova de português da sexta série? E na prova de matemática do nono ano? Deixa eu ver sua nota aqui. Não, está perguntando suas habilidades, né? Muitas Exato. empresas não contratam mais pelo diploma, mas sim pelas habilidades. Você pode ser contratado, inclusive, pela sua competência profissional, mas talvez vai ser demitido pela sua forma de trabalhar, pelo seu Isso, comportamental, isso. né? Então, hoje, né, as coisas mudam com muita evolução. Eu vejo, assim, coisa simples, né? Estamos de frente na televisão. Todos nós aqui somos da geração que a gente levantava do sofá, ia lá e mudava o seletor. Depois evoluiu muito. Você não precisava mudar o seletor, você passava o dedinho, só clicava. Aí evoluiu mais ainda, passou para um controle remoto. E hoje é na base da fala. Televisão, muda para o canal. Alexa. Alexa muda para você. Faz Né? Então, quando a gente coloca na escola uma televisão com seletor, os meninos falam, mas para que aquele botãozinho de volume? Para que aquilo, né? Então, colaborando com a sua fala, que cidadão nós vamos formar para 2030? As escolas estão preparadas, estão buscando esse aluno, porque tem muita escola que quer tirar boa nota no Enem. Não, minha escola é primeiro no Enem. Ah, minha escola foi segundo no Enem. Eu quero o Enem, o Enem. Mas as famílias estão deixando isso. A gente está sentindo isso, sabe? Então as famílias hoje estão preocupando o quê? Na formação desse menino, na formação como ser humano. Porque amanhã, quando ele for procurar um emprego, não interessa se ele tirou 10, se ele tirou 9, se ele tirou 7. Interessa se ele está preparado para a vida, se ele está preparado para ser chamado a atenção. Né? Exato. Ser chamado na sala, fala aqui, essa atitude sua não deu certo. Aqui, você tem uma meta a cumprir. Será que a gente dá meta para os nossos filhos? A escola precisa preparar esse menino para que ele seja colocado sob pressão. Porque, como você disse, a questão da bonequinha, né? A gente cria uma redoma de vidro, as famílias criam, e a escola tenta tirar o tempo inteiro. Você é mais um. Né? Na sua casa, você tem um filho. Na sala de aula, ele está no meio de 25 crianças. Ele é um de 25. Você não pode achar que ele vai ser sempre o primeiro. Ele nunca vai ser o primeiro. E né? tudo bem. Eu, né? por exemplo, sempre fui o último. Né? Meu nome é com W, sempre estava lá no último da fila. Né? Então, eu lembro, inclusive, muitas vezes as professoras lá atrás, né, no século passado, digamos assim, colocavam os alunos por ordem alfabética na sala. Eu sempre sentei na última carteira, era raro, né, que eu sentasse à frente. Então, essas habilidades nós precisamos, né, as escolas precisam estar atentas, porque não é só a questão de tirar nota 10, é só o aluno top. Não, tem todos os alunos, né? E normalmente, né, a gente sabe, né, que na escola por onde nós passamos, aquele aluno mediano, normalmente, ele montou a empresa e contratou aquele melhor aluno da sala. Né? Então ele se deu bem na vida, né? Tem um caso lá na minha cidade de um empresário, dono da cidade, ele não tem o ensino básico, né? Mas ele brinca assim, mesmo, eu tenho 2 faculdades, né? Ele construiu 2 prédios, colocou 2 faculdades lá, né? Então, essa questão da formação é a formação humana, que é dada pela família, mas também ajudada pela escola. Então, nesse sentido, que a gente tem que ir muito além da questão das exatas, da questão prática ali, né? Eu acho importante a abordagem do humano, como o educador fala, Forbes fala. Quando a gente pensa na perspectiva, assim, como o professor Winder disse, não teremos mais empregos, não teremos mais ocupações. Eu gosto de pensar muito pelo humano naquilo que é duradouro, perene. E o que é duradouro, perene, permanece. Então, muito do que a gente conversa aqui, trata, interage, mesmo em âmbito de tecnologia, como essa distribuição de mesa, essa estética que nós estamos aqui interagindo, isso tem, muito mais fonte antiga do que nós imaginamos. Então, é importante a gente se referendar naquilo que nos consolidou. Às vezes a gente não dá tanta importância para o passado e perde a noção de caminho. Então, quando eu penso em ocupação, aí eu vou lembrar de Ariano Suassuna, quando ele diz assim que ele não é nem pessimista
e nem otimista, ele é um realista esperançoso. E aí a gente começa a pensar numa dinâmica que eu acho que é necessária para que a gente prospere, que é a dinâmica do mercado, que é a dinâmica que às vezes é tão confrontada do capitalismo. E aí entra o marketing. E marketing envolve necessidade. Necessidade é o quê? Água. Necessidade é fisiológica, mas para além da necessidade tem a satisfação. Uma água natural, uma água gelada ou uma água temperada, ou quem sabe uma Coca-Cola com limão e gelo, já estou avançando para satisfação. Mas o encantamento é isso, sabe, que vai se buscar. O encantamento é para além da necessidade, é para além da satisfação. O encantamento é a sensação que se quer buscar. Nesse nível, por exemplo, o professor Windler é uma pessoa muito exigente, ele quer o quê? Ele quer a melhor sensação. Quando a gente vai fazer um encontro mineiro de educação, ele quer o quê? Ele quer uma tecnologia, ou ele quer alguém que venha trazer uma fala para aquilo que vai para além do que as pessoas estão convencionadas. Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás com deficientes, para trabalhar a questão de sensibilidades, e estava tratando sobre a questão do afeto físico. E aí chegou uma abordagem de um especialista para falar da sexualidade entre deficientes, que tinham várias restrições e limitações. Então, assim, um simples arrepio atrás da orelha de uma pessoa que tinha limitações sensoriais absurdas já tinha um impacto ali absurdo e pleno para aquilo que era a demanda dele. Então, quando a gente começa a pensar nos conceitos antigos, eu estou relendo agora o Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, e 2 aforismos se repetem no livro o tempo inteiro. O Windler gosta muito de um deles: viver é perigoso. E outro, o que a vida pede da gente é coragem. E coragem é o quê? É coração mais ação. Então, quando pensamos assim, quais as ocupações? O desafio da escola hoje, quando a gente visitou a Evenus lá em São Paulo, e a gente questionando assim, mas não tem biblioteca aqui na escola? E aí eles são confrontados assim, vocês não perceberam, mas a escola inteira é uma biblioteca. Ela é toda dinâmica e inteirada, para onde você olhar você vai ver que tem livros ali digitais, físicos, estruturais, para provocar o quê? Sensações que vão gerar aquele primeiro conceito de marketing que o professor Raimar Riches da Fundação Getúlio Vargas trouxe para nós. Marketing é entender para atender. Aí eu volto lá no humano. Nós somos humanos por quê? Porque a gente é quem nós pensamos que somos, mas nós vamos nos tornando quem os outros pensam que nós somos também. De tanto falar, não é? O Windler fica me cobrando, fica levando o nível, fica falando, ó, isso aqui você não está conseguindo fazer. E eu penso, estou sim. Aí de tanto para ele falar, eu começo a me aproximar do que ele diz. Eu vou me tornar uma terceira pessoa, que é um misto da minha crença com o que ele provoca e promove. Isso é corpo, alma e espírito. Quem eu penso que eu sou é a minha alma, quem os outros pensam que eu sou é o meu corpo, porque é o que é visto, percebido e sentido, e quem eu vou me tornando dia a dia é o meu espírito. E para prevalecer e predominar como marca, como algo que todo mundo quer estudar no colégio do professor Windler, todo mundo quer os serviços que vocês oferecem, eu vir aqui dar uma entrevista, é o meu espírito que tem que prevalecer. E o espírito é o que a gente dá o nome de ciência, é uma ciência que eu tenho com você, tão forte e tão evidente que todo mundo começa a se lembrar, aí todo mundo começa a falar, não é? Guimarães Rosa, Milton Nascimento, Sinep MG, aí puxa, você cria então mercado, cria ocupação, cria oportunidade, e aí gera aquilo que a gente vai chamar no futuro de ocupação. Então eu creio que ocupação sempre vai ter. A gente vai querer mais e mais sensações que nós ainda não sabemos. O perigo é elas começarem a se tornar, por isso a importância do princípio. Daquilo que foi escrito lá por gente antiga, que fica e fundamenta, por mais que todo mundo fique querendo acabar com conceitos de família, moral, essas referências todas que nos endireitam, nos orientam, elas permanecem por causa da sua força. Não é? Com por esse caminho. certeza, os fundamentos, né? Os fundamentos, eles têm que ser mantidos, né, gente? O que seríamos sem as referências? Digamos assim, eles são renovados. A inovação é isso. Sim. É quando um fundamento é questionado e você descobre que existe uma forma melhor de fazer. É só pensar na questão mesmo da medicina. Se a gente vê a evolução, quando é que começaram a usar luvas? Nem luvas usavam, as pessoas mal lavavam as mãos para fazer procedimentos cirúrgicos, aí alguém descobriu que aquilo era a principal causa de infecção. Então, o fundamento já estava lá estabelecido, mas olha um detalhe,
pontual, aquelas histórias da nutrição também, né, professor Winder? Ovo faz mal ou faz bem? Não é? Nossa. É melhor correr ou caminhar? Sabe? O que é melhor para o cabelo não cair? A questão da estética, gente. As demandas, elas vão continuar existindo, mas nessa escala, não é? Necessidade, satisfação e encantamento. A gente não pode deixar de perder nenhum de vista. Nem a necessidade, nem a satisfação, nem o encantamento. Mas o encantamento tá perdendo. Sabe por que eu acho que o encantamento ele tá se perdendo? Porque as pessoas não buscam mais identidade. Eu tenho a minha, você tem a sua. O que é diferente em você é o que encanta. Mas é porque entra a perturbação. Aí entra aquilo que tem sido relativizado por força da coletividade de conveniência. Então aparece uma abordagem que eles falam, agora é assim que deve ser. E aí todo mundo quer ser do Corinthians, todo mundo quer pensar daquela forma ou quer gostar só de samba enredo. Eu vi, acho que Paulinho da Viola fazendo um comentário falando assim, o samba de escritório, ele não cola. Sabe? Começa a pensar nos sambas, enredos das escolas de samba, dos últimos carnavais. Quem foram os vencedores? Sambas de escritório. Contrata um poeta profissional, um músico que entende de melodia, fazem um samba que é redondo. Todo mundo canta só no carnaval. Mas se você pegar os sambas que foram feitos assim de fato, na espontaneidade, que ficam até hoje, que são cantados em estádios, explode coração na maia. Todo mundo sabe. Esse não é um samba de escritório. Então, para mim, o que acaba com o encantamento é a perturbação conveniente. Aí entra o marketing ruim, porque as pessoas falam assim, é só marketing. Como só marketing? Marketing é muito poderoso. Marketing, como diz o professor Raimarich, é entender para atender. Se eu entendo, eu atendo. Agora, se eu entender errado e fizer um monte de gente entender errado, eu estrago e perverto, né? A perversão é isso. É a ausência de bem e de mal, é a relativização das abordagens consagradas, né? Hoje se fala, tem relativização de democracia, relativização de bem, relativização de mal. Não, aí entra o equilíbrio, por isso humano. Quem eu penso que eu sou? Quem os outros estão falando que eu sou? E quem eu quero me tornar a partir dessas duas perspectivas, né? Exato, e a partir da evolução humana, e em que pese o desaparecimento de várias profissões, vão surgir novas, né? Sim. Inclusive, o relatório da Microsoft traz esse ponto. Não sabemos quais novas profissões vão surgir, né? Gente, nosso tempo tá meio, né? Nós vamos ter que voltar. Não é não? E então, para fechar com chave de ouro, né? Eu gostaria de dar um presente aí para quem, mais um presente, né? Que a visita deles aqui com a gente já é um presente, mas eu gostaria de presentear ainda mais com um poema do professor Paulo. Aí, tá vendo? Eu queria até falar antes do Paulo encerrar que o primeiro contato que eu tive com o Paulo, né? Foi por telefone, né? Ele estava no Nordeste, Recife, Natal fazendo a palestra, e o primeiro contato que eu tive com ele foi por telefone. Aí na primeira reunião que a gente teve fisicamente, né? Com algumas pessoas, ele pediu, né, e a marca dele realmente encerrar do jeito que você está pedindo. Você vai pedir para ele o quê? Um poema. Aí, ó. Vamos lá pro poema. E interessante, assim, o professor Winder tem uma marca muito forte que, de fato, ele gosta de dividir mesmo, né, a presença dele na vida da gente no sentido de provocações, né, de gerar na gente potenciais que a gente desconhece. E o poema é isso. O poema é pegar um monte de informação esparramada e organizar para que ele tenha uma dinâmica que gere realmente nas pessoas vontade de promover aquilo. E esse é um poema de Milton Nascimento, de um disco de 1982, virou uma canção que era até trilha de uma novela das 6 da Globo, se chama Liberdade. E ele diz assim, tu clamas por liberdade, mas só aquela que te convém. Tu puxas a arma no escuro e não suportas ninguém feliz. Persegues a quem trabalha, calúnia, carga e traição. Te julgas o mais esperto, mas és mentira, só ilusão. Depois de passado o tempo, colhe o deserto que é todo teu. Com todo o teu preconceito, segues pensando que enganas Deus, enganando a ti mesmo, pois quem trabalha continuou em cada sonho suado que nem percebe o que custou. Muito bom. Gente, é uma honra ter vocês aqui. Isso para nós é assim um presente, né, Maria? Exatamente. E a Kel manda um super beijo para vocês. Ela não está presente hoje porque ela está
enferma, tá? Não tá passando bem, mas ela fala assim, gente, vocês vão ter que dar um super beijo neles e falar assim, que é uma honra, é um privilégio ter vocês aqui. A gente quer agradecer demais. Nós nem sabemos como agradecer, né, Maria? Exatamente, exatamente. A gente está muito feliz, E viu? esperamos que vocês voltem. Ok, nós que agradecemos a oportunidade e é bom estar aqui conversando com vocês. Viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Muito, muito obrigado, muito obrigado. Então, obrigada a todos que compartilharam, dividiram esse momento conosco e até o próximo episódio.